Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos então, meus amados irmãos e irmãs, a nossa oração diária, a oração de hoje. E logo após a oração, nós teremos uma palavra de fé, de paz, falando sobre o arrebatamento da igreja, uma esperança que alegra o coração de todos nós, os cristãos. Vamos buscar ao Senhor Deus em oração? Santíssimo Deus e Pai, nós mais uma vez nos reunimos na Tua presença para darmos glória ao Teu nome. Nos reunimos aqui com os nossos irmãos internautas do canal Uma Visão Além, Senhor Jesus, para glorificarmos, exaltarmos o Seu santíssimo nome, que é digno de louvor, digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda reverência. Pois o Senhor é bom, a Bíblia diz que o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Sua palavra diz para nós clamarmos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, para nós invocarmos o seu santo nome enquanto o Senhor está perto. E nós estamos invocando o nome daquele que é digno de louvor, daquele que é digno de adoração, daquele que merece ser glorificado, que merece ser adorado, reverenciado, porque o Senhor nos conhece no profundo santíssimo, e nós sabemos o quanto que o Senhor é bom, o quanto que o Senhor é santo, o quanto que o Senhor merece ser louvado nos nossos lábios. Eu não sei como te pedir, às vezes nos falta palavras para nós clamarmos pelo nome do Senhor Jesus, para nós buscarmos o santíssimo nome do Senhor Jesus. Ó Deus tremendo, ó Deus de amor, limpa os nossos corações, limpa, Santíssimo, as nossas vestes, para nós não cairmos nas tentações demoníacas, para nós não perdermos a nossa comunhão com o Todo-Poderoso, para nós nos revestirmos do poder de Deus, da graça de Deus, da virtude do Espírito Santo. A sua palavra nos diz que é para o crente realmente santificar, porque próximo está o dia do Senhor. Eu sei que nesse instante eu estou orando com pessoas que estão enfermas, com pessoas que estão doentes, cansadas, feridas, abatidas com as lutas do dia a dia, Senhor. Quantos estão assim, passando por grandes dificuldades, tribulações, irmãos e irmãs que estão enfrentando batalhas terríveis, guerras terríveis, mas a oração, nós temos uma consciência plena de que a oração nos faz vencer as batalhas da vida. A oração nos faz compreender os mistérios divinos, as coisas santas. É a tua palavra, Senhor. Deus poderoso, Deus de amor, Deus de maravilha, Deus de glória e de majestade. Santíssimo, nós sabemos que o tempo está escasso. Nós sabemos que o tempo está realmente, papai, assim passando, correndo, e a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito, mas te adorarão também em verdades. Deus vivo, Deus de amor, que as tuas mãos estejam estendidas aos nossos corações, que as tuas mãos, meu Deus, estejam estendidas para as nossas vidas, porque nós temos fome, Jesus, nós temos sede, Jesus, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Santíssimo, tem muitos irmãos, muitas irmãs abatidos, feridos, machucados, cansados, meu Deus. Quantos
Quantos e quantos estão assim, tristonhos, com as batalhas da vida. Tem crente fraco, desanimado, pensando, meu Deus, até mesmo em desistir, em parar, porque lutas todos nós aqui enfrentamos, batalhas todos nós também enfrentamos, mas existem lutas que sufocam, existem batalhas que sufocam. E no dia de hoje, Pai, eu apresento esta mãe que derrama lágrimas por este filho que infelizmente as drogas dominaram, o vício das drogas o venceram. Eu te apresento esta mãe, Senhor Jesus, que está lutando para resgatar esse filho do vício do álcool, da criminalidade. Esse filho que entrou para uma facção criminosa, para o mundo do crime. Oh Deus vivo, e tantas outras lutas que um pai, que uma mãe enfrenta ao longo da jornada. Quantos enfrentam batalhas assim, guerras assim, labutas neste sentido, Senhor? São guerras terríveis que pais e mães têm enfrentado no decorrer da caminhada, no decorrer da jornada. Ajuda, Jesus querido, ajuda sim os teus filhos e as tuas filhas a serem fiéis na sua palavra, a guardar os teus estatutos na tábua dos seus corações. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo, Jesus, são dias difíceis. Estamos vivendo o tempo do fim, o princípio das dores. A apostasia está batendo a nossa porta dia e noite. A apostasia espiritual. A apostasia, Senhor, para nós deixarmos a fé de lado, deixarmos a convicção de lado. Sim, estamos vivendo estes momentos, estamos vivendo esses dias terríveis, e muitos, meu Deus, às vezes não suportarão, não conseguirão entender os mistérios divinos, as coisas que são de cima, as coisas que são dos céus. Nós sabemos que a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, adorarão o Filho, em espírito e em verdade. Senhor, mas enxuga as lágrimas desta mãe, enxuga as lágrimas desse pai. Jesus, sabe esta pessoa que está desempregada, Senhor, em meio a essa pandemia, tem suas contas para pagar, seu filho para sustentar. Oh meu Deus, socorre estas vidas, estas almas que estão pedindo socorro que vem do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente no momento da nossa angústia. É o Senhor o socorro do homem, é o Senhor o socorro presente nos momentos difíceis, cruéis da vida de um homem, da vida de uma mulher. Por isso eu conclamo, eu lhe imploro, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, não rejeites, ó Deus, a nossa oração. Estou apresentando também, Senhor Jesus, os jovens, a mocidade da igreja, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários, os evangelistas, os cooperadores, para que o Senhor trabalhe nos corações dos teus filhos, para que o Senhor trabalhe no coração dos teus servos, das tuas servas. Aleluia, glória ao teu nome. Santo é o Deus de poder, santo, santo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor tira mesmo, Jesus, o pecado do mundo. Nós te louvamos, porque os nossos corações têm sede do Deus vivo, do Deus santo,
do Deus verdadeiro. Faz maravilhas dentro dos nossos corações. Faz coisas grandes para conosco, que clamamos pelo teu nome, que invocamos o seu nome santo. Nós repreendemos todo tipo de opressão, todo tipo, Senhor, sabe, de perturbação da mente, espírito maligno que quer destruir o casamento desta pessoa que ora conosco, seja repreendido no nome de Jesus. Abençoa os filhos, os pais, as mães, o casal. Abençoai, meu Pai, todas as denominações, todos os crentes de todas as denominações que formam a igreja de Cristo. Abençoa, Jesus querido. Nós te apresentamos estas vidas com todo o nosso coração. Te apresento os hospitais, os presídios, os manicômios, os que moram nas ruas, nas vielas, nos guetos. Te apresentamos a obra missionária em todos os continentes da terra, em todos os continentes aqui do planeta Terra. Eu te apresento a Ásia, a Oceania, o Oriente Médio, a África, a Europa, todas as 3 Américas, a América Latina, que é composta pela América do Sul e América Central, a América do Norte, composta por México, Estados Unidos e o Canadá. Muito embora o México faça parte da América Latina pelo idioma hispano, Senhor Jesus, renova a fé desta pessoa que está orando conosco, que está abatido, fragilizado. Renova a fé dele, renova a fé dela. Levanta ele, levanta ela, sustenta ele, sustenta ela com o poder dos céus. Senhor, renova a estrutura espiritual deste obreiro, desta obreira, deste homem, desta mulher. Renova a estrutura espiritual desta pessoa que está deprimida, oprimida, com fobias na vida. Senhor, restaura as emoções, a alegria, a felicidade, a paz, a comunhão, a intrepidez, a ousadia, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Nós te clamamos com todo o nosso coração, nós invocamos com todo o nosso coração. Não deixe-nos cair, não deixe-nos olhar para trás, olhar para o homem, olhar para a mulher, mas olhar somente para ti. Que nós, todos nós cristãos, possamos entender que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa guerra são contra espíritos imundos, e eles não possuem corpos. Senhor, eu te apresento o irmão Marcos, que irá operar no dia de amanhã. Cobre ele com as tuas mãos. Senhor, eu te apresento a irmã Eliane, Senhor, dá saúde a ela e ao seu esposo, irmão José. O Benjamin, no interior de São Paulo. Os irmãos lá do interior da Bahia e de Minas, que também pediram oração. Os nossos irmãos lá de Jundiaí, o coronel Miguel, a filha Karen, e tantos outros irmãos, como a irmã Juana lá de Santa Catarina, os irmãos, o irmão Ricardo lá de Portugal, na Europa, Senhor, vidas que clamam conosco de Londres, ali de Boston, nos Estados Unidos também. Ó Jesus querido, que a nossa oração chegue no teu trono e que haja resposta. Ó Santíssimo, nos desperta para esta última hora. Enxuga as lágrimas dos que choram conosco. Esta pessoa que está enferma, acamada. Este parente que está chorando por esta pessoa que é vítima de uma obra de magia. Que toda obra do maligno seja repreendida no nome santo de Jesus. E que a bênção do Deus Jeová esteja estendida ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Amém e amém, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs aqui do canal Uma Visão Além, vamos então à palavra de hoje. Eu quero falar hoje sobre arrebatamento.
Arrebatamento da igreja. E eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e a voz do arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17. Amados irmãos e irmãs, ao examinar as Escrituras, nós encontramos citações e textos que exprimem um dos assuntos referente à escatologia bíblica: o arrebatamento da igreja. O que é a igreja? Antes de eu continuar essa explicação, a igreja, meus amados, ela não é a placa de uma denominação. Vou dar alguns exemplos aqui com todo carinho e amor. A igreja não é a placa das Assembleias de Deus, das igrejas batistas, das igrejas presbiteriana, da Deus e Amor, que mais? Brasil para Cristo, Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil e tantas outras que eu não vou lembrar o nome de todas agora. Isso não é igreja, isso são denominações. A igreja de Cristo são as pessoas, homens e mulheres, que servem a Deus nestas denominações. Então essas pessoas, servindo a Deus em várias denominações, elas formam a igreja de Cristo. Então, meu amado, isto é a igreja, somos nós, eu, você, nós somos a igreja. A denominação, ela é apenas uma instituição, mas nós é que somos a igreja. Se eu congregar lá na presbiteriana, eu sou igreja. Mas se eu estiver na batista, eu também sou igreja. Se eu estiver numa Assembleia de Deus, eu também sou igreja. Numa Deus e Amor, numa congregação ou numa quadrangular, eu também sou igreja. Ficou claro para você? Então a igreja somos nós, as pessoas. Então, o arrebatamento da igreja, das pessoas que formam o corpo de Cristo na terra, de todas as denominações, será dos acontecimentos jamais visto em toda a história da humanidade. Está prestes a acontecer, mas antes algumas ocorrerão, né? Algumas ocorrências advirão, como também logo após o arrebatamento. E faremos um breve e simples comentário e o seu significado e o que virá antes e depois do arrebatamento da igreja, ok, meus queridos? Então, qual é o significado disso? Conforme o comentário na Bíblia de Estudo Pentecostal, tem outras Bíblias também tem estudo. O termo arrebatamento, que deriva da palavra raptus em latim, que significa arrebatado, rapidamente, com força. O termo latino raptus equivale a harpazo, tá? Em grego, traduzido por arrebatado, em 1 Tessalonicenses 4,17. E esse evento descreve em Tessalonicenses e 1 Coríntios 15, refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada desta terra para encontrar-se com ele nos ares. O arrebatamento abrange apenas os salvos em Cristo. A respeito do arrebatamento, meus queridos, o próprio Jesus alertou a todos sobre os sinais que precederiam. Mateus 24, do capítulo 4 ao 14. O que é preceder? O que vem antes. E sendo ele um acontecimento inesperado, em Mateus 24, 36 a 44. Ok? Agora, momentos antes do arrebatamento, a ressurreição dos que dormiram em Cristo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Não se refere ao descrito em Apocalipse 24, porque esse evento só ocorrerá depois, ou seja, quando Cristo vier à terra para julgar os ímpios e prender Satanás, Apocalipse 19, 11. Na ressurreição descrita em Apocalipse 24, pode ser incluídos os mártires da grande tribulação,
e provavelmente os santos do Antigo Testamento. E sobre esse momento discorreremos na sequência agora. Então, durante a ressurreição dos que dormiam em Cristo, está acontecendo a transformação dos crentes que estiverem vivos. Primeiro os mortos ressuscitam, recebem um corpo de glória, e num piscar de olhos, que é 1/1000 do segundo, nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, os que ressuscitaram e nós, juntamente, seremos arrebatados até as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, entre o céu e a terra. Quem nos leva até o céu? O Espírito de Deus. Ele é o penhor da nossa salvação. Está lá no livro de Efésios. Penhor quer dizer veículo, carro de transporte, tá bom? Isso é o que nós estamos vendo. Então, o segundo tópico nosso aqui, tá? Como será o arrebatamento? Será como um relâmpago, está lá em Mateus 24, 27. Num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, 52. Será como a tomada do profeta Elias, 2 Reis 2:11, que uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu, e no redemoinho de vento, é que Elias foi elevado aos céus. Entendeste? Tópico 3. Ocorrências após o arrebatamento. Após o arrebatamento acontecerá o julgamento dos crentes. Esses receberão as recompensas. E só que esse julgamento, ele não implicará em salvação ou em condenação. Não é isso, você é salvo. Esse julgamento que eu estou falando é para receber galardão. É para você ser galardoado segundo as suas obras. Porque todos devemos comparecer no tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Segundo Coríntios 5:10. Esse julgamento, o juiz não fará exceção. Todos hão de ser julgados. Romanos 14, 11 e 12. 1 Coríntios 3, 12 a 15. 2 Coríntios 5, verso 10. Tópico 4. Aqui então, como é que esse julgamento, para ficar claro? Nós somos arrebatados até as nuvens, haverá um julgamento. Que julgamento é esse? Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, que o fogo da glória de Deus vai testar as minhas obras. Então, eu preguei o evangelho, eu dei aula dominical, eu evangelizei, eu viajei em cidades e estados, eu viajei para outros países para levar o evangelho, eu fundei igrejas, eu pastoreei igrejas, dei aula de teologia, eu tinha um cargo na igreja, eu fazia com amor, fazia visita nos hospitais com amor, nas casas de recuperação, ajudava o necessitado. Se tudo isso que eu fiz foi com amor, com um coração puro, então eu vou receber o galardão, umas divisinhas a mais. Não tem um soldado? Tem um cabo, tem um soldado, sargento, cabo, tenente, depois capitão, coronel, e não é assim a hierarquia do exército? Você vai ter umas pedrinhas a mais na sua coroa. Esse é o prêmio que Deus vai dar pelo teu trabalho. Que Paulo diz que as nossas obras é pedra preciosa, ouro e prata. E que, quando o fogo da glória de Deus passar, não vai ser consumido. Agora, se eu fazia por soberba, se eu pregava para me aparecer, se eu evangelizava para me mostrar, Paulo diz que essas obras é feno, palha e madeira. Quando o fogo da glória de Deus bater, ele vai consumir. Você perde a salvação? Não, você é salvo. Você só não terá galardão, tá bom? Então, faça por amor. Então, 4. Quando acontecerá o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento da igreja. Romanos 14, 10, a parte B do versículo, e 2 Coríntios 5, 10. Antes, na festa de casamento de Cristo com a igreja, ou seja, as bodas do Cordeiro do céu, tá bom? 5. Quem será o juiz desse julgamento? O juiz desse julgamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. João 5, 22, 2 Timóteo 4, 8. E nesse momento, tudo será conhecido como os segredos. Está lá em Marcos capítulo 4, verso 22, Romanos 2,16. Vai saber o meu e o teu caráter, Romanos 2, 5, 11.
as nossas palavras, Mateus 12, 36, 37, as boas obras, Efésios 6, 8, as nossas atitudes, de Mateus 5, 22, os nossos motivos, 1 Coríntios 4, 5, a nossa falta de amor, Colossenses 3, 23, e as nossas obras ministeriais, 1 Coríntios 3, 13. Então, nesse julgamento, os crentes receberão seus galardões segundo suas obras. Entendeu, meu amado irmão, minha amada irmã? Então, o arrebatamento da igreja deve ser aguardado por todos os crentes em Jesus Cristo no mundo inteiro, pois será a vitória final para os que permanecerem fiéis a Cristo. Essa é a primeira parte sobre este acontecimento, porém a sequência dos eventos. Jesus arrebatou sua igreja. Aí começa aqui na terra a grande tribulação, que na verdade ela tem 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. É um cumprimento. Só que os 3 anos e meio primeiro, 7 anos você divide em 2, é 3 anos e meio, porque 3 e 3 é 6, mais 1, 7. Então 3,5 com 3,5, 7. Então os 3 anos e meio primeiro, você multiplica 12 vezes 3, vai dar 36 meses. Você coloca mais 6 meses, dá 42 meses. E a Bíblia cita bem lá, são 42 meses, são 3 anos e meio de falsa paz, que é o cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, o anticristo. Depois, os últimos 3 anos e meio, aí a coisa fica feia. Tem os selos, as taças, as trombetas, tudo que vai acontecer sobre a terra. São os acontecimentos que vai vir depois do arrebatamento. Por isso, santifique sua vida para você subir no arrebatamento da igreja. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus abra sua mente. Querido, conserte sua vida com Deus, meu amado. Você que anda desconcertado, você que anda desorientado, desorientada, você que anda na prática do pecado e tem consciência, conserte sua vidinha com o Senhor Jesus, Conserta. Você que largou da sua esposa para viver com outra mulher, filho, volte para sua primeira esposa. Você que deixou o seu esposo para viver com outro homem, volte para o seu esposo, fique só. Sua alma é valiosa, é preciosa para Deus. Deus conhece os segredos dos homens, sabe? Você não consegue se libertar de um vício, de uma prática pecaminosa? Peça ajuda para o Espírito Santo, mas não deixe o Senhor de lado, tá bom? Que Deus te abençoe. Se prepare, Jesus está às portas. Graça e paz a todos os nossos irmãos.